Olá, sejam todos muito bem-vindos. Hoje eu vou estar ensinando para vocês aqui os 3 pilares da consistência no mercado de opções binárias, tá? Esses foram os métodos que eu encontrei para poder manter a minha consistência no mercado de opções binárias aí ao longo desse tempo aí, ao longo de alguns anos que eu estou operando nesse mercado, tá bom? Para nossa primeiro pilar, iremos trabalhar com a estratégia, que já já vou estar ensinando para vocês aqui, beleza? O nosso segundo pilar é o gerenciamento, que eu também vou estar ensinando para vocês aqui no decorrer do vídeo, tranquilo? E o nosso terceiro e último pilar é o emocional, que eu também estarei dando exemplos aqui, ensinando a você a como trabalhar ele, beleza? Então vamos lá para o nosso primeiro pilar, que é a estratégia. E sim, vamos falar sobre ela, vamos usar ela, que é a Fibonacci, né? Que trabalha projeção e correção de acordo com as ondas de Elliott. Eu não vou entrar muito a fundo nesse assunto sobre ondas de Elliott, sobre Fibonacci, tá? Eu vou ensinar basicamente a vocês como fazerem, né? Para vocês estarem utilizando a estratégia. Então eu não vou explicar detalhadamente quem foram esses caras aí e etc, beleza? Vamos lá. Identifique a tendência principal. Cara, o que eu quero dizer com identificar a tendência principal? Você vai observar o seu gráfico, tá? O gráfico da Option, o gráfico da Cotex, enfim, da corretora que vocês estiverem utilizando aí. E você vai ver qual que é a macro tendência desse gráfico, tá bom? Você pode estar observando ali, até de um curto período, tá? Qual que é a tendência principal dele, se está em tendência de alta ou se está em tendência de baixa. Nesse exemplo aqui, podemos ver que o gráfico está em tendência de alta. E nesse caso, a gente pode identificar as ondas de Elliott, né, sobre projeção e correção, nesses pontos aqui, ó. Bem, e nesse exemplo aqui, nós podemos ver, né, o mercado ele está em tendência de alta, e ainda assim falando sobre projeção e correção, né, as ondas de Elliott, podemos perceber aqui que nesse mercado ele está formando fundos maiores do que o anterior. Observe, ó. Esse fundo aqui é maior do que esse, que é maior do que esse, que é maior do que esse. Ou seja, nisso a gente pode identificar que o mercado ele está numa tendência de alta, além de também estar formando aqui topos maiores do que o outro. Veja só. Então temos topos maiores do que o outro e fundos maiores do que o outro. Isso identifica uma tendência de alta. Como é que seria uma tendência de baixa? Justamente ao contrário, beleza? Então, essa daí é a nossa primeira lição, tá? E vamos falar aqui então sobre a Fibonacci de alta, que você vai traçar ela de baixo para cima, tá? Do ponto mínimo, de onde o preço chegou, até o ponto máximo de onde ele chegou. Ó, nesse exemplo aqui, vamos pensar da seguinte forma. Você não está enxergando o gráfico daqui para cá. Veja bem que aqui a gente ainda não está conseguindo enxergar o gráfico, tá? Só até aqui. Então a gente percebeu que desse ponto aqui foi onde ele começou a subir, tá? Depois de uma correção, que aqui a gente teve uma projeção, uma correção, e desse ponto ele começou a projetar, beleza? Ele começou a projetar, chegou aqui e ele começou a corrigir. Nessa que ele começou a corrigir, eu já traço a minha Fibonacci. Eu vou pegar dessa perna aqui até o topo máximo e vou aguardar as próximas navegações aí do gráfico, né? Os próximos capítulos aí, o que é que vai acontecer. O que nos leva às nossas zonas, tá? Quando você traça a Fibonacci, você pode perceber que aparecem essas zonas aqui. 23.6, 38.2, a de 50, 61.8 e a de 100. Não é aconselhável você estar pegando em todas as zonas, tá? Isso eu digo porque as zonas mais fortes da Fibonacci, elas são a de 31.2, desculpa, 38.2, a de 50 e a de 61.8, tá bom? Essas aí são as 3 zonas que eu considero mais fortes numa Fibonacci, tá? Vamos ver aqui nesse exemplo, tá? Fica mais nítido pra gente. Eu fiz aqui o traçamento do ponto mínimo depois de uma pernada, tá? Depois de uma projeção, ou depois de uma correção, desculpa. Fiz aqui do ponto mínimo ao ponto máximo, que foi aonde ele começou a corrigir, no caso aqui na tendência de alta. Veja bem. A gente pode perceber que ele ultrapassou aqui a zona de 38.2, tá? Teve uma pequena retração aqui no candle e depois ele desceu novamente, passou aqui na zona de 50, caiu, chegou aqui na zona de 61.8
e acabou respeitando. Aí você se pergunta, pô, mas então aqui teria dado loss na zona de 31,8, porque eu teria que pegar aqui uma venda, correto? Ou, desculpa, teria que pegar aqui uma compra, correto? Trabalhando aqui já na correção. Não, não é bem assim. Isso é o que eu vou ensinar para vocês aqui agora. O que são os gatilhos de entrada, tá bom? O que é que são esses gatilhos de entrada? Os gatilhos de entrada são os nossos candlesticks. Ele vai nos informar qual que é o próximo passo do gráfico, entendeu? Como a gente está trabalhando a favor da tendência, tá? A gente tem que esperar gatilhos de entrada, que os próprios candlesticks, eles dizem pra gente. E nesse exemplo aqui, na tendência de alta, um bom gatilho de entrada seria esse candlestick aqui, por exemplo. Se não me engano, ele tá aqui no exemplo. Não, esse aqui que tá, ó. Veja bem, o gráfico, ó, eles nos deu esse candle aqui na zona de 61,8, né? Que foi uma pequena retração, tá? Veja bem, teve uma pequena retração aqui. E nisso o gráfico, então, ele começou a obedecer, tá? Essa retração aqui, esse toque aqui na zona de 61,8. É um pouco mais arriscado você tá pegando logo assim, tá? Não é bem aconselhável você tá pegando já uma compra aqui logo quando você tem esse candle, mas é uma possível entrada. Então, qual que é a melhor entrada, né? Qual que é a melhor gatilho de entrada? Seria esse tipo de candle aqui, ó. Depois dessa situação, tá? Depois de uma situação de toque, seja em 38,2, na 50, 61,8, a gente tem um candle positivo, tá? A gente teve um candle positivo. Assim que ele finalizar, aí a gente pode estar pegando a nossa venda aqui, ou desculpa, a nossa compra aqui, né? A favor da tendência. Caso ele termine assim, ó, finalize dessa forma, tá? Aí a gente pega a nossa compra. Porém, se ele terminar muito retraído, tá? Não é aconselhável você tá pegando essa compra. Então você vai esperar as próximas movimentações do gráfico, né? Para poder traçar a Fibonacci de novo. E aí vida que segue, tá? Para evitar o loss ao máximo. E nessa situação aqui, ó, digamos que é o candle perfeito, tá? Aquele candle elefante que ele termina 100% cheio, logo após ter o toque lá na zona de 61,8, o próximo candle ele ser um candle cheio desse jeito aqui, aí você pode pegar a sua compra a favor da tendência, que no caso é a tendência de alta. Já para a tendência de baixa, só se invertem os valores, tá bom? Esse daqui é o tipo de candle, são os tipos de candlestick, tá? Que você pode estar trabalhando aí na tendência de baixa. Lembrando que na tendência de baixa, você vai estar traçando a Fibonacci de cima para baixo, beleza? Então você vai usar esse tipo aqui, ó, esse tipo aqui de candlestick para poder estar trabalhando nessas suas gatilhos de entrada. E os candles que você deve evitar ao máximo são esses aqui, ó. São padrões, tá? Que não se definem. Eles não sabem exatamente o que quer, tem até um 2G aqui, tá? Então não é nada aconselhável você estar pegando uma operação após esse tipo de candle aqui. Então aconselho que você espere o próximo candlestick, tá bom? E não se frustre se, por exemplo, teve esse candlestick aqui e o próximo que teve teria te dado win. Isso já mexe um pouco, já abala um pouco o seu psicológico. Então esqueça isso. Espere as próximas pernadas de Elliott, tá? Espere as próximas projeções, correções, trace sua Fibonacci e faça sua próxima estratégia, beleza? Aplique ela. O segundo pilar, tá? A gente vai falar sobre gerenciamento, que é um gerenciamento muito simples, é um gerenciamento que você deve aplicar no seu dia a dia, tá bom? Que é o gerenciamento 2 para 1, algumas pessoas já devem conhecer. E eu trouxe um exemplo aqui com a banca inicial de R$60, né? Que se não me engano é o mínimo que a corretora aqui Option aceita de depósito. Bem, o que a gente faz? Nesse exemplo aqui da banca de R$60, a gente vai dividir ela em 10 dias, ou seja, a gente vai ter entradas diárias de no mínimo R$6, tá? Eu preciso perder 10 dias consecutivos, tá bom? Desculpa. Eu preciso perder 10 dias consecutivos para poder quebrar a minha banca, tá? Então são entradas de R$6. No nosso primeiro exemplo, no gerenciamento de 2 para 1, com a porcentagem de 88%, digamos que a nossa primeira entrada foi um win, beleza? A gente pode ver aqui, primeira entrada, um win.
A nossa segunda entrada, a gente vai pegar o valor da nossa primeira entrada, que é de R$ 6, mais o lucro dessa nossa primeira entrada, que seria de 5,28, beleza? Então, somando os dois, a gente tem uma entrada de 11,28. No final das contas, começando a banca com R$ 60, você terminaria com 75,21, tendo duas entradas vitoriosas, ou seja, você teve um lucro aí de R$ 15,21. Isso é muito, isso é absurdo, tá? Porque isso aí foi muito mais que o que? 20% da sua banca, tá? Mais do que 20% da sua banca em um só dia, cara. Isso é absurdo, ninguém faz esse valor, beleza? Então, vamos lá para o segundo exemplo. A nossa primeira entrada foi win, beleza? Aí a gente vai seguir para o 11,28, tá? No caso aqui, que é o lucro mais a soma da nossa entrada, que é de R$ 6. E deu loss. Tranquilo. Você teve uma perda de R$ 6, você tem mais 9 dias ainda pela frente, beleza? Então você para. Ó, lembrando aqui você para também, tá? Após 2 vitórias, parou, esquece aquele dia, vai fazer outra coisa, beleza? Aqui a mesma coisa. Perdeu R$ 6, tranquilo, não deixe se abalar. Como eu disse, você ainda vai ter 9 dias aí para se recuperar. E o exemplo 3, claro, né? É o loss, aquele loss que você leva assim de primeira e já encerra suas operações ali mesmo. Mas também não se deixe abalar. Como eu dito, você perdeu R$ 6, você perdeu um dia aí, beleza? Como eu disse, não se deixe abalar, por quê? Porque se você tiver 2 dias de win e 2 dias de loss, a gente pode ver aqui, ó, que 2 dias de win, seguindo aquele exemplo lá, a gente teria R$ 30,42 contra R$ 12 de perda, ou seja, a gente ainda assim estaria lucrando quase R$ 19, né, R$ 18,42 em 4 dias, sendo 2 dias de vitórias e 2 dias de loss. O que nos leva agora ao nosso terceiro pilar, que é o emocional, tá? Tenha disciplina. Nada é do dia para a noite. Cara, como assim nada é do dia para a noite? Um arquiteto, ele não se forma do dia para a noite. Um médico, ele não se forma do dia para a noite. Um dentista, até um açougueiro, um padeiro, qualquer profissão, ela não é feita do dia para a noite, cara. Você não aprende num dia e já tá perfeito no outro, não. Então, para você ser um trader, que também é uma profissão, tá? Eu considero como uma profissão, você tem que ter disciplina, você tem que ter foco, você tem que levar isso a sério como se fosse realmente um emprego, tá bom? Você vai fazer regradamente, conscientemente, tudo que eu tô te ensinando aqui nesse vídeo e possivelmente, espero que você tenha muito sucesso aí, beleza? Se você aplicar aqui da forma que eu tô ensinando. Não é fácil pra ninguém. Cara, esqueça, pare de se basear na vida dos outros. Ah, que trader fulaninho postou no Instagram que fez 20 mil no dia. Ah, que trader ciclano fez 50 mil. Cara, esqueça isso. Você é você, ele é ele. Se ele chegou nesse patamar é porque ele tá trabalhando há muitos anos. Se você tá começando agora e já quer chegar no patamar de um cara desse, pô, cara, pelo amor de Deus, né? Nada é do dia pra noite e não é fácil pra ninguém. Então, bote isso aí na sua cabeça que nada acontece de uma hora para outra. Você tem que trabalhar, tem que se esforçar. Não se espelhe nos outros de forma negativa, de forma com rancor, com inveja, tá? Se espelhe de forma positiva, tá? Mas podendo fazer o seu possível dentro da sua realidade. E o terceiro passo aqui da disciplina é o pensamento a longo prazo. Cara, isso aqui vai te enlouquecer, veja bem. Pensamento a longo prazo. Eu dividi aqui em 365 dias, tá? Um ano. Sendo 180 dias de vitórias e 185 dias de loss, ou seja, ainda mais dias de loss do que dias de vitória. E veja bem, somando os dias de vitória com a banca inicial de R$ 60, tá bom? Você teria no ano feito, né, em 180 dias, R$ 2.737,80. E perdendo 185 dias, você teria aí menos R$ 1.110. Somando tudo isso, né, subtraindo aqui o valor cheio da perda, ainda assim você teria um lucro de R$ 1.627,80, começando com a banca de R$ 60, cara. Claro que isso aqui é só um exemplo, até porque à medida que você for
crescendo a sua banca, você pode estar aumentando a porcentagem das suas entradas diárias. Então isso aí vai refletir um valor bem maior no final das contas, entende? Então isso aqui é só um exemplo com uma banca de R$ 60 e com entradas de R$ 6, cara. Ou seja, por exemplo, você vai, à medida que se for crescendo a sua banca, no momento que você chegue, sei lá, em R$ 600, aí você pode dar entradas de R$ 60. Então é uma crescente exponencial de juros compostos, tá? Que ele vai ter um ápice aí meio que infinito, tá? Quanto mais você gera, maior vai ser o crescimento, e aí só Deus sabe quanto você pode terminar em um ano aí, cara. Já pensou? Você terminar um ano com R$ 30.000 a mais, assim, tipo, algo que vai tomar o quê? 30 minutos do seu dia, você fazendo 2 entradas diárias, da forma que eu ensinei aqui. Então, pensamento a longo prazo, beleza? Até que um dia você possa viver só disso aí, você possa ter mais experiência, tempo de tela, etc. Bem, isso daí era o que eu queria mostrar aqui pra vocês, tá?